Saudações de luz e paz. Eu sou Ramita Tara Jordão. Estou aqui experimentando gravar uma espécie de piloto, algo assim, tudo muito experimental, né? A ideia é bem assim, bem isso agora, né? Mas eu quero levar a sério essa ideia do programa Sexta Zen com Rá. Então, eu vou, brincar aqui de gravar, né? É, na verdade, eu elaborei um pouco hoje o que vai ser o programa, o que eu pretendo que seja. Na verdade, assim, é tudo muito experimental, porque a ideia é chegar ao programa Sexta Zen com Rá, que vai virar o Pod Rá das Sextas Zen com Rá, né? Então é isso. Aí a gente está, como eu disse, fazendo uma coisa hoje, tudo muito experimental. Salve o fogo, elemento fogo, elemento importante aqui nesse momento. Salve a fumaça sagrada, acendendo aqui um incenso de canela. Uau! Para energizar, né, essa proposta das nossas sextas-feiras, das nossas sextas zen com Rá. Namastê. Om. Eu saúdo nesse momento todos os elementos: fogo, madeira, água, ar, éter, terra, 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 terra. Tudo muito experimental. Aqui nada está com o seu formato exato, né? Como para começar, eu abri aqui essa imagem nesse meu livreiro aqui, nesses meus livros aqui, Partes de Mim, né? Se você quer saber quem é a Ramita, é uma pessoa que ama livros, tá? Seria uma das minhas características, né? Amar os livros, amar o conhecimento. Eu amo a filosofia, eu amo a sabedoria e caminho na direção da sabedoria todos os dias da minha vida. Não sou perfeita. Aliás, perfeição é uma mania que eu persegui, mas que não dá certo, tá? Eu não proponho, né, a ninguém que busque o perfeccionismo, mas só o fato de você descobrir que você tem o perfeccionismo, né, na sua vida,
enfim, que acaba sendo uma barreira, né? Mas, assim, o fato de você criar intimidade com essa sua busca, né? Com essa sua busca do mundo, né? Não sei, é uma ânsia, né? Esse perfeccionismo. Então, eu descobri que eu carrego isso e que nunca deu certo. Eu vou poder, aqui nesse espaço do Sexta Zen com Rá, contar sobre os meus perfeccionismos que deram errado, porque é legal também a gente aprender pelo erro, né? Aprender pelo erro e criar intimidade com as coisas assim, sabe? Toda hora eu cometo um gafe, sei lá, dou um fora, falo uma besteira. Reconhecer essas coisas assim, né, de você mesmo. Mas o perfeccionismo é uma coisa muito séria, mais que gafes, tá? É uma coisa seríssima, que às vezes é uma baita barreira na sua vida. Então, eu vou falar, porque a ideia, né, aqui é falar um pouco de tudo. Falar um pouco de tudo nesse Sexta Zen com Rá, né? Então, deixa eu colocar esse incenso nos incensários, porque está começando a aquecer e como eu tenho mania, né, da palavra, eu já estou começando a soltar a palavra como se eu já estivesse ao vivo, né, com o Sexta Zen, com Rá. E ele ainda está sendo um formato piloto aqui, né, para a gente tá experimentando um modelo, inclusive de tempo, né? Mas a ideia é que o Sexta Zen aconteça entre no tempo de 1 a 2 horas, né? Eu também quero definir o horário melhor. Talvez seja aquele mesmo horário, né? Porque o Sexta Zen, na verdade, ele é um programa assim, no passado, no início desse século, quando eu fui morar numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, chamada Conservatória. Lá eu fui convidada a participar de um programa, de uma rádiozinha local, essas rádios comunitárias, né? E eu fui convidada a fazer um programa na rádio. Aliás, eu agradeço muito ao convite do querido Piauí. Ele era uma pessoa, né, que trabalhava com essa área de comunicação lá na região, e ele também lidava com eventos e outras atividades, mas é uma pessoa muito querida, porque ele promovia muita cultura, né? E me convidou a fazer um programa nessa tal rádiozinha local. E eu falei, vamos fazer um programa e tal, que legal, né? Mas como? Não tinha a menor ideia, nunca, nunca fui radialista, né? Não estudei comunicação. Aí, falei, bem, é interessante, né? Trazer um conhecimento que eu carrego de uma vida, né? Naquela ocasião, tem quase 20 anos isso. Eu já tinha 20 anos como terapeuta holística no Rio de Janeiro e no Brasil. Então eu achei muito legal, eu falei, oh, super legal. Reuni uma pauta, né, com alguns conceitos, alguns temas do
universo esotérico, holístico, né? E trouxe para esse programa de rádio. E o programa se chamava Sexta Zen com Rá, uma rádiozinha lá em Conservatória, em Valença, aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro. E daí surgiu, olha eu séria aqui, lembrando, né? Porque lembranças que, me reportam um momento muito especial de Conservatória. E voltando a falar desse Sexta Zen agora, nesse modelo, né? Que lembra um pouco a ideia criar quadros para falar de alguns assuntos. Provavelmente eu devo variar os assuntos, né? E esse programa, a ideia é apresentar todas as sextas-feiras, a ideia nesse horário de 9 às 11 ou de 11 às 13. Também gosto desse horário. Acho um horário legal, sabe? Bom, e a gente vai falar de vários temas, né, de interesse de todo o universo, né, do pensamento holístico de maneira geral, né, mas de um modo geral de todo mundo, né. Então, eu vou fechar um pouco a imagem aqui, mas lembrando que um aspecto importante desse trabalho, olha, combinou o azul do livro de Osho, de meditação, The First and Last Freedom, né? A primeira e a última liberdade. Essa é uma das abordagens de Osho, né? Osho, eu sou uma estudiosa e seguidora da escola de Osho na Índia, né? Fui lá por 3 vezes, então uma das falas minhas aqui vai ser com certeza sobre meditação ativa, que é a escola de Osho, né? Que foi o que me atraiu para a escola de Osho, foi essa abordagem de movimento e meditação, porque eu já tinha experimentado isso correndo, né? Fui atleta, né? Hoje eu não sou uma atleta, mas eu sou uma defensora da atividade física, e o atletismo eu acho uma prática assim que está na essência do homem, né? Do ser humano, o homem enquanto humanos, né? Nós todos homo sapiens, né? Então, a meditação vai ser uma abordagem extremamente importante nossa nesse trabalho, nessa abordagem nas nossas sextas, né? Então a gente vai estar falando, trazendo conhecimentos diversos. Para a gente falar de meditação, a gente vai precisar falar de uma coisa tão fundamental, que é falar de corpo, falar de respiração, o que move a vida, né? A nossa existência. Então a gente vai estar falando de respiração, processos terapêuticos pela respiração, o fundamento da própria meditação, que é a respiração, e de tudo que perspassa, né? A corporalidade, né? O autoconhecimento. Respiração é fundamento. Então a gente vai falar muito de respiração aqui, tá? A gente vai falar de coisa básica, poesia.
Ai, como é básico a poesia. Deixa eu encontrar um lugar aqui para colocar esse incenso. Enquanto eu faço essa abertura, gente. Ai, a abertura do Sexta Zen com Rá. Esse Sexta Zen com Rá. Ramita Tara Jordão. Essa que vos fala. Eu sou. Bom, gente, beber um pouco d'água. Salve, compartilho com vocês essa água, essa energia divina. Essa água, ela foi energizada com os cristais que estão aqui e a gente vai falar deles. Vou falar um pouquinho hoje, vou abrir um espaço para falar desse conhecimento importante, né, da existência humana, que são os cristais, né? Esse mundo, esse universo dos cristais. A gente vai falar um pouquinho só, né? Na verdade, eu quero me aprofundar esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Sobre o mundo do cristal, né? A cristalogia, a cristalterapia, né? O quartzo rosa, foi um dos cristais que eu escolhi também para essa nossa fala. Eu estou aqui podendo sentar, mas ainda não sentei. Tenho tanto para vos falar, olha como é importante. Daí eu vou chegar aqui, antes de beber essa água, e vou trazer essa mesinha improvisada aqui à frente. Tudo sendo gravado, gente. Hoje é sexta-feira, eu vou verificar o horário melhor e vou compartilhar com vocês, porque eu estou gravando agora, sexta-feira, ainda na parte da manhã, sexta-feira, dia 9 de maio, esse mês lindo, maravilhoso, M de Maria, nossa querida Mãe Maria, a Mãe de Jesus e de todas nós e de todos e todes. Maria é a grande Mãe, a Mãe Divina, a Mãe que a gente vai reconhecê-la em todas as tradições, como essa grande Mãe, essa Mãe poderosa, essa Mãe da compaixão. Esse momento da água, esse momento aqui de consagrar, né? E compartilhar essa água, bebê-la, compartilhando com todas que virão assistir essa abertura, esse improviso aqui, né? Eu chamei de piloto do Sexta Zen com Rá. Gratidão, gratidão, já agradecendo, sabe? Agradecendo a Mãe Maria. Ela conduz também um pouco esse momento zen. Olha, Maria, salve, Mãe Maria. Tara, Tara. Om Tare, Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Om Tare, Tutare, Ture, Soha. Ave Maria, cheia de graça, que a tua graça seja compartilhada
aqui, agora, com todos e todas os que virão a assistir esse piloto do Sexta Zen com Ra. Ra. Bom, gente, meu filho tinha me oferecido, né, me ofertado um microfone de lapela. E eu lembrei-me disso agora. Olha a gafe, isso é uma gafe, né? Então, esse tipo de gafe. Eu estou, na verdade, né, nesse momento da minha vida, com dificuldade é como se fosse assim, dificuldade de reaprender a lidar com as tecnologias. Eu entendo que eu preciso reaprender e dedicar, né? Como há muitas outras coisas que eu penso que eu preciso dedicar mais. Essa questão da parte tecnológica é uma delas. Por exemplo, para eu estar aqui gravando, né, para vocês, esse piloto do Sexta Zen com Ra, eu preciso ter alguma habilidade, né? E é como se eu tivesse perdido uma habilidade que eu já tive antes, uma falta de tesão por entrar no mundo das tecnologias, porque tenho que estudar, né? A gente diz que as crianças já saem entrando e vai fazendo. De qualquer maneira, tudo bem, eles realmente já vêm com essa tecnologia, meio que, né, sabendo. Talvez eu tenha ficado um pouco retrógrada, isso, embolou aqui na língua. Mas assim, é como se eu tivesse regredido no tempo, né, ao uso das tecnologias. Confesso que está sendo uma briga. Eu pretendo vencer essa questão, né? Se eu estou me dispondo a vencê-la, provavelmente eu vou conseguir. A ideia de vencê-la é justamente para que eu possa ter ferramentas para estar comunicando, né? Para poder estar aqui nessa comunicação. Então, o óculos é aquela dificuldade, ele está com defeito. Semana que vem eu vou conversar com um técnico sobre essa questão de brilho e tal, né? Porque dá uma luz e eu vou ver se consigo melhorar isso. Mas, enfim, como tudo é um começo e esse é um piloto, né? A minha ideia é vir a gravar ao vivo, né? Eu estou gravando, inclusive, do celular. A qualidade da imagem no meu celular é melhor ainda hoje. Hoje ainda, né, é melhor que no meu laptop. Então, são tantas coisas assim para falar, mas é isso. Tem uma vastidão de coisas boas aqui para compartilhar. A gente vai compartilhar práticas também. Vamos abrir um espaço para práticas. A minha ideia é compartilhar sobre música algo que, assim, digamos assim, é um vão na minha vida, né? Eu tenho um vão
de alguma coisa que não foi trabalhada devidamente e meio que assim, eu escapo sempre que preciso trabalhá-la ou trabalhá-lo, né? Uma habilidade física, uma qualidade, é o ritmo. Eu sou uma mulher arrítmica. Eu deveria, na verdade, ou não, ter sido mais disciplinada na prática do ritmo, porque meio que eu deixei para lá. Não, tem gente fazendo muito bem o ritmo, deixa eu ser essa mulher arrítmica que tem um ritmo meio próprio, sabe? Mas de qualquer maneira, não me coloque para fazer uma coreografia que vai dar ruim. Eu começo a trocar, você está entendendo? A gente brinca, né? Trocar os fusos, né? Mas eu tenho treinado mais. Eu ainda vou falar aqui para vocês, mas eu sou uma praticante das danças da paz universal. E as danças da paz universal, elas me obrigam a aprender mais sobre o meu ritmo e a soltar, olha que coisa interessante, e confiar no meu próprio coração, né? Aprendizagem, SUF, que eu faço com as danças da paz, com a querida Maria Xê, minha mestra das danças, aqui no Rio de Janeiro, e que através, né, dessa entrega pelo meu coração, eu posso caminhar melhor, encontrando o meu ritmo. Por outro lado, vou falar um pouquinho de rebeldia espiritual, que é uma característica minha também. Rebeldia espiritual é uma característica minha, desde sempre. Eu sempre fui uma rebelde. Claro, quando criança, muito silenciosa, né? A gente aprendia, né, na minha educação, meus pais não eram pais violentos, né? Especialmente meu pai. Minha mãe brigava com a minha irmã, comigo não. Mas com a minha irmã, minha mãe, ó, mandava ver. Se eu disser que não, eu vou estar defendendo minha mãe e minha irmã vai vir brigar comigo, né? Mas meu pai não, meu pai ele era um homem mais, ele era constante, né? Então, mas tinha uma coisa assim que era muito fundamental. Reunião de adulto na sala, criança não entrava. E se estivesse, não se manifestava. Então, bem assim, né? Daqui a pouco eu vou estar começando com as minhas histórias antepassadas, que é uma parte de histórias da Rá aqui, né? Que eu vou estar contando no meu programa, no meu canal, Ramita Jordão, no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas. Aliás, chega mais. Assista este piloto, né, de programa Sexta Zen com Rá. Compartilha essa ideia. Tem muita coisa, hoje não vai dar para eu falar tudo, porque estou experimentando um piloto, né, introdutório do que eu venho trazendo
como proposta do Sexta Zen com Ra, né? Então, curte, compartilha, se inscreve, tá? No meu canal do YouTube. Você vai ser muito beneficiado por isso. Você vai conhecer um pouco do mundo da Ramita, da história, da proposta, dos nossos conceitos sobre ecologia humana e sustentabilidade. Vai conhecer a fundo a cápsula Ra Afronativa, que ainda está sendo definido o nome, né, desse projeto, que é um curso, é uma prática terapêutica corporal meditativa que eu criei, baseada em sons percussivos nativos. Então, a gente vai falar muito de muita coisa. Aqui também um outro trabalho que eu criei, que é o Circuito Funcional Zen Tibetano, né? O Circuito Funcional Zen Tibetano é um trabalho belíssimo, criado por mim, a partir de uma releitura feita dos 5 ritos tibetanos. Na verdade, dos 6 ritos tibetanos, né? E todo o estudo dos ritos. E a afinidade que eu encontrei no trabalho dos ritos como um programa funcional para ser feito diário. Você fortalece, limpa, nutre, tonifica todo o seu corpo físico, mental, espiritual, né? Energiza, revitaliza. Os ritos em si são maravilhosos, né? Eles realmente, assim, eles são maravilhosos. Eu lido com os ritos desde os anos 80. E quando eu comecei a estudar os ritos, eu tive uma identificação profunda com os ritos. O fato de trabalhar o eixo do corpo, o fato de trabalhar sobre a coluna e tudo que está relacionado com a coluna, em termos das energias, aí envolve o estudo do taoísmo, né? Os fundamentos dos chakras de energia, porque assim né? Isso é a base, né? Esses conhecimentos formam a base do entendimento dos ritos tibetanos. E eu tive compreensão tal que imediatamente eu incorporei como prática para a minha vida. Incorporando como prática, eu pude perceber que, como uma pensadora, né, do corpo, uma estudiosa do autoconhecimento de longas datas, que tem como base a respiração como princípio de todo o movimento corporal, eu pude observar que era possível fazer essa releitura dos ritos tibetanos.
E eu, então, criei essa releitura dos ritos tibetanos. Criei um trabalho lindo chamado Circuito Funcional Zen Tibetano. E nós vamos estar falando e aplicando os fundamentos do circuito funcional Zen Tibetano 1111, tá? Importante colocar, vamos colocar o termo correto. Circuito funcional Zen Tibetano 1111. Por que 1111, Ramita? Vou explicar isso também, mas não vai ser agora, tá? Tem fundamento tudo no programa nesse circuito funcional Zen tibetano criado por mim, tem fundamento. Tudo tem fundamento. Tudo que eu acrescentei, mudei, coloquei como base de prática inicial, aquecimento, meio e fim. O trabalho tem começo, meio e fim, números de práticas e de repetições. A proposta é sempre práticas diárias, né? Mas a pessoa vai definir do jeito dela. O ideal é uma prática constante, você manter, para você atingir uma performance corporal naquilo que os ritos tibetanos propõem, que eu trago para o circuito funcional Zen tibetano. Eu sou uma pessoa, isso também é uma característica minha. Oi, pisei mal aqui de joelhos. Essa também é uma característica minha. Olha que meu fofo aqui dorme. Como eu vou incomodar meu gatinho, né? Eu ia pegar uma almofada menor. É porque aqui eu tenho a impressão que eu estou melhor centralizada, né? Aí hoje, como está tudo assim feito de um certo modo, né, improvisado, eu organizei aqui, ainda não está organizado devidamente, porque aqui eu tenho um futon que eu mantenho dobrado, né? E estava o futon com um colchão, porque às vezes eu recebo alguém e tenho espaço, enfim, para acolher, né? Enfim. E eu tirei isso porque foi tudo tomar sol, tomar banho, vai ser higienizado, porque aqui eu moro num lugar que é muito frio e fica muito úmido. E aqui os meus gatinhos, eles frequentam aqui, são 3 gatinhos. O Shanti significa paz. A Holly, que está por aí, é uma tipo siamesazinha. E tem o dele, ele. Eu brinco, às vezes chamo dele. O ele, que tem uma história linda também. O ele é irmão da Mari, Marielle. Mari foi-se e ele ficou a outra parte da Mari, né? Por quem eu tenho um carinho imenso. Isso é uma outra história que um dia eu vou trazer.